Bom dia, a paz do Senhor para todos. Hoje é sábado, 11 de julho de 2020, né? A temperatura está gostosa, muito boa. Mas o assunto hoje é pedra angular. Você já viu falar sobre a pedra angular? Para que serve? Qual o significado? Qual a utilidade da pedra angular? A pedra angular, em outros tempos mais antigos, era uma pedra que ela serviria para ser orientada, para que ela orientasse o esquadro da construção, o ponto de partida da construção, que tivesse, ela indicava a posição da casa, então precisava ter uma pedra angular. Você já viu construir uma casa? Antes de construir, eles vão lá e tiram o esquadro, descobrem onde é o esquadro, qual é o rumo que vai partir, de que lado que fica o sol, de que lado que os quartos vão ficar para poder não ficar tão quente no dia de sol. Então, para isso tem que ter uma pedra, tem que ter um esquadro, tem que ter alguma coisa que dê noção, uma noção para ver o que, por onde e para onde que vai, tá certo? Então aqui no texto que nós poderíamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 a 12, aconteceu que os apóstolos haviam ali sido feito um trabalho de cura de um paralítico e começaram a criticar, começaram a falar que estava errado, tá? Aí o Pedro disse, olha, quem fez esse trabalho, quem curou essa pessoa, foi aquela pedra que é de edificação, e ele estava falando de Jesus Cristo. E diz no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 11, diz, Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedra angular nas construções antigas era a que servia para alinhar toda a obra, e era a base para levantar o edifício. Eu quero falar contigo nesta manhã, qual é a pedra angular que você tem usado, o que você tem se direcionado, e qual é o ponto de partida que você está tendo na tua vida, qual é o rumo que você está tendo. Pedra angular para mim, para você e para nós sempre foi, sempre será o Senhor Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento já falava, lá no Salmo 118, versículo 22 e 23, lá em Isaías 28, 16, já falava dessa pedra angular. E todos eles, diz assim lá em 1 Coríntios, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, presta atenção, de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Presta bem atenção, de fato, mesmo sabendo tudo isso, o Senhor Jesus Cristo sempre foi rejeitado, ele era rejeitado pelas nações, que devia fazer dele a pedra angular para edificar um ponto exclusivo de Deus. Eu quero dizer para você que neste dia, nessa situação que nós estamos vivendo, nós precisamos ter um ponto que nos orienta para que lado que nós vamos tomar, para que lado que nós vamos partir. E esta pedra, este ponto, esta partida, este esquadro na nossa vida, precisa ser este Senhor e Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Amém? Diz assim, Jesus Cristo pode ser rejeitado por muitos,
mas é o único que proporciona um fundamento sólido para a vida. Muitas pessoas estão rejeitando essa pedra angular. Essa não é a primeira vez, esse não é o primeiro ano, você não é a primeira pessoa, nós não somos as primeiras pessoas que rejeitaram Jesus Cristo como pedra angular. Mas uma coisa eu quero ser uma pessoa, você precisa também querer ser, nós precisamos também ter Jesus Cristo como a nossa pedra angular, ou seja, que nós nos direcionamos sobre o ensinamento de baixo, sobre o ensinamento de Cristo Jesus na minha vida, na tua vida, na nossa família. Ele é a pedra angular, ou seja, é Ele que dá direção o que nós devemos fazer, tá bom? Então Jesus Cristo pode ser rejeitado por muitos, mas é o único que pode proporcionar um fundamento sólido para a tua vida. Você quer uma vida abençoada? Se apega com Jesus Cristo e Ele vai fazer o resto. Amém? Deus te abençoe. Um bom sábado para todos. Tchau.